Hoje, irmãos, já vamos falar assim, boa tarde, né? Primeiramente, boa tarde. Que a paz do Senhor esteja com todos aí. Hoje eu vou contar para vocês assim, o que acontece com a gente quando a gente busca as respostas em Deus, né? Por quê? Nós buscamos as respostas, né? E Deus, quando nós nos ligamos a Deus, Deus então ele vem com a resposta, com a solução e te mostra que está presente, né? Porque você consegue estar em comunhão com Ele. Lembra-se, nas orações da noite e durante o dia. Então, com esse motivo, nós nos ligamos a Deus, né? E hoje eu vou falar para vocês algo assim que aconteceu comigo assim na época de pandemia, no primeiro ano de pandemia. Que as igrejas elas estavam sofrendo uma certa perseguição por um pessoalzinho aí que também deu a me entender que politicamente falando, né, gosta de querer se promover com mentiras, né? Mas Deus sabe e Deus mostra porque Ele mostra pra gente, né? Então a gente não precisa brigar com as pessoas, a gente só pede em oração para Deus e Deus mostra. E olha só o que aconteceu. Cheguei um dia na igreja e comecei a observar os quatro cantos do salão na igreja. Eu falei assim, nossa, mas eu não conheço quase ninguém aqui nessa igreja. E poucos que eu conheço aqui é de vista, né? Não converso com muita gente aqui. Eu vou na igreja para prestar atenção no culto. Porque eu aprendi, porque foi me ensinado assim. Você vai à igreja, escolhe o lugarzinho para você sentar, né? E você permanece em silêncio para se preparar para receber a direção e a palavra de Deus, né? Então você não vai ficar com o celularzinho na mão, você não vai ficar vendendo peixe pro vizinho do lado, né? Você se prepara para buscar o entendimento, né, da palavra de Deus. E certo dia eu comecei a ficar meio incomodado, sabe? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para os obreiros, para as obreiras, né? Então a todo canto eu estava de orelha antenada. Aí veio um pensamento assim, mas será que eu estou nesta igreja incomodando alguém aqui? E como será que eu poderia fazer isso, né? Procurar saber. Se eu perguntar para um, perguntar para outro, vai ficar algo assim meio esquisito, né? Aí eu pensei, falei assim, bom, no momento da pregação, né, aí o pastor, ele, na época, ele estava falando sobre as incredulidades, né? Aí eu pensei, falei assim, bom, vamos perguntar para quem? Para Deus. Vamos perguntar para Deus. Porque se você aprendeu que é Deus quem vai te responder, então você vai buscar em Deus, né? Para também que não crie, né, nesse momento algum tipo de contenda, né? Porque senão você vai perguntar alguma coisa para um ou para outro membro da igreja com quem você pouco conhece ou pouco conversa. Aí você sabe que, você não conhecendo a pessoa, pode gerar algum desentendimento, né? Aí eu cheguei em casa num domingo cedo, eu falei assim, Senhor meu Deus, Tu tem me levado em Tua casa, e ali tenho eu ficado preocupado, parecendo que ali eu estando esteja incomodando alguém, porque ali eu fui buscar somente a Tua direção. Buscar aprender os teus ensinamentos. Então eu gostaria que o Senhor me mostrasse por algum meio ou algum modo se de fato ali eu estaria incomodando alguém o qual eu não sabia. Então, essa foi a oração que eu fiz. Aí
Falei, eu vou no horário das 6. Naquela época da pandemia tinha a reunião das 6 às 8. Mas eu frequentava mais as reuniões das 8 horas da manhã, né? Aí, por um outro motivo, eu comecei a estar indo na reunião das 6, já pelo horário, que para mim estava sendo um pouquinho mais favorável. Então, aí eu pensei, falei, vou no horário das 6, né? Porque vai ser, acho, melhor. E para minha surpresa, estando eu sentado quietinho, né, com a minha Bíblia na mão, do lado ali, junto comigo, aí eu lembrei assim, falei, bom, se eu estiver incomodando alguém aqui, eu vou ter que saber de algum modo, algum jeito, alguma coisa vai acontecer, né? Porque o Deus que a gente aprende a buscar, ele é um Deus vivo, né? Então ele vai só nos mostrar, né? Nos revelar o que nós pedimos. Aí estou eu lá sentadinho, esperando começar o culto. Aí vem, né? Aí vem um usado pelo Satanás, né? Ele chega, me cumprimenta, aí ele vai lá na frente, próximo do altar, aí fala com um dos seus demônios lá, e esse demônio sai do lugar dele, chega onde eu estou e fala assim, viu? Bate assim no meu ombro, a sua reunião das 8 não é das 6. Eu olhei, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Pai, era o que eu precisava saber. Irmãos, lembre-se, o diabo está dentro da igreja, você só precisa procurar identificar, entendeu? E como a Bíblia tem nos ensinado sobre os falsos, né, os falsos pastores, né, então nós temos que ficar atentos, né, temos que ficar atentos, porque o Satanás ele se antecipa para querer te enganar, te desviar do teu propósito. O meu propósito era isso aqui, nada mais. Mas ele se antecipa para te desviar, né? Então o que aconteceu comigo foi isso. Mas isso foi comigo, tá? Eu respondo por mim. Porque o Deus que eu buscava conhecer e o que eu precisava, ele trouxe para mim. Eu não conversei com ninguém, não falei com ninguém. Eu simplesmente me ajoelhei aqui e pedi para que o Senhor Deus me mostrasse. E assim foi, papuf, tira e queda. Por isso que eu falo, se você está lá na igreja, abra o olho, procure, não se iluda, não vá pela aparência, né? Não vá pela aparência, né? Então foi isso. Isso é uma coisa que eu conto que eu vivenciei. Ninguém falou para mim que poderia acontecer. Isso daí quem me mostrou foi a Deus quando eu pedi em oração. Então fica para você, meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe grandemente. E lembre-se, primeiramente, busque ao Senhor. Né? Quando você começar a observar uma movimentação, lembre-se, nós lutamos contra os espíritos imundos, não contra o sangue, né? Não contra a pessoa em si, mas para buscarmos o discernimento onde o Satanás está trabalhando ali nas pessoas, né? Então é ele que a gente tem que amarrar e tem que queimar, né? E assim Deus faz, ele mostra, né? E depois você já se entende, né, que o porquê que você tem que ficar na retaguarda, né? Porque senão você entra naquele laço do passarinheiro, né? O laço do passarinheiro é assim, eles fazem um laço, enche de alpiste ali, de comida para o passarinho, né? O passarinho, quando ele vê aquele monte de comida fácil ali, ele vai, e aí ó, o laço vai pelo pescoço, né? E aí fica assim então, meu amigo, encerro neste momento, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Até mais.